Olá, meus amados, um bom dia para você. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por mais um dia, queridos. Você está feliz? Você está feliz pela graça de Deus ter te alcançado mais um dia? Que privilégio, que honra, né? Glória a Deus. Que satisfação saber que o Deus Todo-Poderoso, o Eterno do Universo, Ele nos concedeu a sua graça, Ele nos renovou para mais uma semana, né? Mais uma semana aí, ó, está começando. Que o Senhor Deus, Ele abençoe a nossa semana, que os nossos planos estejam todos no controle, na direção do Espírito Santo de Deus, tá bom, queridos? Que alegria, né? Sermos agraciados mesmo sem merecermos, né? Que nós não merecemos, mas Deus, Ele nos ama tanto, Ele é tão misericordioso que Ele nos concede a sua graça, né? Que nos sustenta e nos faz continuar nessa jornada chamada vida, né? Então vamos lá, queridos, vamos para a palavra do Senhor. Hoje, queridos, a palavra que Deus trouxe para o nosso coração está em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 27, de 27 a 30, que diz o seguinte, ó. O título aqui fala assim, ó, sofrimento por causa do evangelho. Você sofre por causa do evangelho, né? Como que é aí a sua vida? Como que é, né, o seu cotidiano, as suas perseguições? Como que é a sua vida espiritual? Como é que é as suas batalhas espirituais, né? Paulo diz assim, ó, somente vos comporteis de uma maneira digna do evangelho de Cristo. Como que é, querido, se comportar de uma maneira digna do evangelho de Cristo, né? Porque nós somos chamados para isso, para andarmos como ele andou, né? Andarmos nas suas pegadas, fazermos as suas obras. A palavra diz que aquele que está em Cristo, ele faz as obras que Cristo fez e ainda obras maiores que ele, né? E aí, Paulo continua falando assim, ó. Eu vou ler do começo para ficar melhor o entendimento. Somente vos comporteis de uma maneira digna do evangelho de Cristo, para que eu vou ver, ou quem esteja ausente, eu possa escutar a vosso respeito, que permaneceis firmes em um mesmo espírito e uma mesma alma, vencendo unânimes mediante a fé do evangelho. Olha só, Paulo está falando assim para os irmãos, né? Para os filipenses, ele diz assim, ó, a conduta de vocês, elas sejam igual em qualquer lugar que vocês estiverem, né? Ou na minha presença, ou fora da minha presença, onde quer que vocês andar, vocês têm que andar digno do evangelho de Cristo, porque a vida de um cristão é sim, sim, não, não. Cristão não tem duas caras, cristão tem uma cara só, né? Uma atitude. A atitude do cristão é aquela que condiz com o evangelho de Cristo. Por isso Paulo diz aqui que a nossa atitude, ela tem que ser a mesma dentro da igreja e fora da igreja. Nós não podemos ser, né, crente só no ambiente da igreja e fora da igreja a gente não ser crente. O crente, ele é crente em todos os ambientes, todo lugar que ele vai, ele é crente. Por quê? Porque ele carrega a presença do Deus Espírito Santo com ele, que é santo. Então, a presença de Deus, ela nos, né, ela está sempre conosco, por isso nós devemos estar a nossa atitude deve ser a mesma dentro e fora da igreja. No mesmo espírito, né? Na mesma alma, vencendo unânime mediante a fé do evangelho. Olha aí a importância, né? De nós estudarmos a palavra de Deus, está fundamentada nela, porque ela vai nos ajudar a como nos comportar e nos portar da maneira mais adequada que um cristão deve ser. E aí no versículo 28 ele diz assim, ó, e em nada abalados por aqueles que se levantam em nossa oposição, o qual é um sinal de sua própria perdição, mas para vós é salvação, e isto provém de Deus. Ou seja,
Não fiquem abalados pelos aqueles que vos perseguem, não fiquem abalados pelas provações, que nada abale a fé de vocês. Permaneçam firmes em uma fé inabalável, porque esses que se levantam contra vocês, eles se levantam para a própria perdição deles, mas vocês, né, continuem firmes, né, perseverante para a vossa salvação, né, que provém de Deus. E no versículo 29 ele diz assim, ó, porque a vós vos é concedido não somente crer firmemente no Cristo, mas também que padeçais por causa dele. Ou seja, né, que a nós está concedido crer firmemente em Cristo, mas não só crer e também padecer, entendendo que Cristo sofreu, Cristo padeceu, e quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos também carregar a nossa cruz, né? É isso que ele está dizendo aqui. E que suportais a luta como a que viste em mim, e na que agora ouviste que estou. Olha só, Paulo está falando assim, ó, você está vendo a minha luta, a minha dor e o meu sofrimento? Vocês estão entendendo o que é servir a Deus, o que é aceitar Jesus, o que é uma vida de renúncia, o que é uma vida de amor a Deus, né? Que é uma vida de renúncia, uma vida de luta. Vocês estão vendo as lutas que eu estou suportando, as dores que vocês estão vendo? É isso. Aquilo que eu estou vivendo é aquilo que vocês vão viver também, né? Mas que vocês permaneçam firmes, né? Permaneçam firmes na fé de Cristo Jesus e mediante este evangelho. Então, queridos, Paulo está falando aqui sobre conduta cristã. Qual que é a nossa conduta como cristãos, como servos de Deus, como filhos do Altíssimo, né? É viver uma conduta que agrade a Deus, é viver conforme o evangelho, a palavra de Deus nos orienta a viver. Não é viver de qualquer jeito. Entendendo que no mundo nós teremos lutas, dores e aflições, e Paulo dá o próprio exemplo dele, né? A luta dele, o sofrimento dele, tudo que ele estava passando, né? Todo o sofrimento que ele estava passando. Ele falou, olha, vocês estão vendo o que eu estou passando? Vocês estão vendo a minha luta? Vocês estão vendo as perseguições? Como eu sou perseguido? Então, é isso. Servir a Jesus é isso. Então, queridos, viva na vocação que o Senhor Deus chamou você. Viva por amor a Jesus, viva carregando a sua cruz e viva com a esperança no seu coração que em Cristo você é mais do que vencedor, tá bom? Então essa é a palavra de hoje, medita aí nela, estuda em casa, que o Espírito Santo de Deus ele te revele essa palavra, ele traga à sua mente o entendimento que você precisa para que você entenda ela e coloque em prática na sua vida, porque nada nos vale apenas ouvirmos e não praticarmos, tá bom? Vamos orar, queridos? Querido Deus e Pai, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado da noite, por mais um dia na Tua presença. E nós entregamos essa semana nas Tuas mãos, ó Deus, que os Teus anjos, Pai, estejam, Senhor, ao nosso lado, estejam nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que tudo, Senhor Deus, de oposição que se levantar contra a nossa vida seja derrubado, Pai, esteja derrotado em nome de Jesus Cristo, Pai, que o sangue do Cordeiro nos cubra e nos livre de todo mal, de toda cilada, de todo ataque do inimigo. Nós declaramos, Senhor Deus, o inimigo derrotado na nossa vida e nós consagramos a Ti, Senhor Deus, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa semana, a nossa vida como um todo, Senhor Deus. Nós ofertamos a Ti o nosso coração, a nossa reverência, a nossa obediência, a nossa vida, Senhor Deus. Recebe, Pai eterno, nosso coração como uma oferta de gratidão a Ti. Reina nele, Pai absoluto, que a Tua vontade prevaleça sempre. Que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento da Tua palavra, de como andarmos, do que falarmos
de como, Senhor Deus, testemunharmos, Senhor, do teu amor e da tua palavra neste mundo. Nos ajuda a viver, Pai eterno, com propósito, Senhor Deus. Desvenda, Pai eterno, a nossa mente, o nosso entendimento. Nos dá, querido Pai, a sabedoria que precisamos, Senhor Deus, para que possamos vencer as ciladas do inimigo, que possamos permanecer em pé, Senhor Deus. Nos guarda neste dia, fica conosco, Pai, que possamos sentir, Senhor Deus, a presença do Teu Espírito Santo, a ação dele em nós e através de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Essa é a nossa palavra de hoje, medita nela, firma na palavra do Senhor, consagra a sua vida no altar e espera, porque o teu Deus, ele logo virá, tá bom? Queridos, viva com paixão, viva com amor, viva, ó, com Jesus no seu coração, tá bom? Que Jesus, ele preencha todos os espaços do seu coração, que não sobre nem um espacinho, que Jesus te preencha por completo, porque só assim, quando você estiver cheia de Jesus, da presença dele, você vai transbordar na vida de outras pessoas também, tá? Porque esse é o intuito, é o propósito, levarmos Jesus para outros, tá bom? Jesus é grande demais para ficar só no meio do seu coração. Então, que nós possamos levar Jesus, que mais pessoas conheçam desse amor, desse Jesus maravilhoso, e que almas sejam conquistadas, sejam ganhas, né? Que o reino de Deus seja povoado, né? Seja cheio das almas, e o Senhor Deus, ele conta comigo e com você para essa obra, tá bom, queridos? Então, se coloca aí à disposição do Espírito Santo de Deus, para que ele te use, para que ele faça uma obra extraordinária através de você e da sua vida, tá bom? Semaninha aí abençoada para vocês, fiquem na paz do Senhor, queria dizer até amanhã, tá bom? Deixa aí seu like no vídeo, não custa nada, né? Compartilha se você achar que vai abençoar a vida de alguém. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa aqui, ó, seu pedido de oração. Vamos orar, queridos? Deixa aqui, ó, seu pedido de oração, que eu vou orar por você, tá bom? Beijo, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã.